Começo por dizer que lembrei daquele depoimento do Lula ao Sérgio Moro. Lembra? Forte, de cabeça erguida, sério, confiante. À tarde de terça-feira, o Brasil nem almoçou, aguardando o depoimento de Jair Bolsonaro, aquele que um dia já foi o presidente da República e hoje é, digamos, um personagem de tribunal que foi chamado a bater um papo, formal, claro, com ninguém menos que Alexandre de Moraes, o relator do caso da famosa trama golpista. E se você achou que isso ia aparecer uma cena de filme de ação, se enganou. Foi mais tragicômico, estilo novela das 6, com um roteiro improvisado. Logo no início, Moraes, com a sua habitual serenidade, de quem sabe exatamente a página e o parágrafo que vai citar, começou a leitura das falas de Bolsonaro como se estivesse narrando um audiobook de suspense jurídico. Mencionou as insinuações sobre fraudes nas urnas, a eterna dúvida lançada ao vento e ao WhatsApp, não é? E, claro, os supostos suspiros conspiratórios de que havia manipulação para favorecer o adversário. Quando questionado, Bolsonaro respondeu com aquele jeito, com a mão no pote de biscoito ou de cloroquina, mas tenta explicar que só estava conferindo saindo, se ainda o biscoito tinha recheio. Olha, senhor ministro, minha retórica sempre foi assim. 30 anos de discurso padrão. Sabe como é? Ou seja, não é fake news, é tradição familiar. Agora, a, a melhor parte, no entanto, veio quando o ex-presidente tentou justificar a retórica golpista com um argumento digno de salão, assim, de salão de churrasco. Se eu exagerei, devo ter exagerado. A frase de uma honestidade quase poética é o equivalente político de dizer: não fui eu, mas se fui, foi sem querer querendo. Como se não bastasse, tentou jogar outros nomes na roda. Mas fulano também desconfiou das urnas, Cicrano também falou isso. É a boa e velha tática do mas todo mundo estava fazendo. No entanto, em tribunal não cola como na escola. O auge do espetáculo veio quando Moraes, com aquela voz que deve fazer qualquer depoente suar frio, perguntou sobre a insinuação de que ministros do Supremo teriam recebido suborno de 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Quais os indícios? O Bolsonaro, então, virou personagem do sitcom. Né? Um personagem assim, sabe Deus, né? Nenhum, senhor ministro. Era só um desabafo, sabe? Aquela conversa de bastidor informal, entre amigos. Ah, sim, a famosa reunião que não era para ser gravada, porque todo mundo sabe que calúnia e difamação tem muito mais graça quando são ditas no off. Quanto à operação da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno, para atrapalhar o voto do nordestino, Bolsonaro jogou a carta do só soube depois, a mesma desculpa usada por adolescentes quando perguntados por que o boletim veio com nota vermelha. E a não entrega da faixa presidencial. Aí até aumentei o som da televisão.
A justificativa foi quase emocionante, digna de um drama pessoal. Eu não queria me submeter à maior vaia do Brasil. Confesso que, nesse momento, imaginei um palco, uma luz baixa, Bolsonaro segurando uma faixa e olhando para o horizonte com uma lágrima tímida escorrendo ao som de um piano triste, porque, vamos combinar, nada fere mais um homem do que a perspectiva de uma vaia nacional no horário nobre. Não é? Ao fim da sessão, ficou claro que o depoimento de Bolsonaro foi um misto de não fui eu, se fui não sabia e se soubesse também não era bem isso. Na verdade foi isso, né? Uma obra de ficção meio tragicômica, com toques de autoajuda e um roteiro que, se fosse série, estaria na categoria política experimental, com tantas tintas de comédias involuntárias. E assim seguimos nós, o povo da arquibancada, tentando entender o que são mesmo estas tais 4 linhas da Constituição e torcendo para que algum dia voltem a ser jogadas com seriedade ou, pelo menos, com menos roteiros dignos de stand-up jurídico, cheio de mentiras, cheio de falsidades próprias daqueles que, com o poder na mão, são tigres, mas na frente da justiça se tornam fracos e medrosos. Sim, foi um dia de glória, eu não tenho dúvidas. E o fedor que ficou no ar? Bom, apenas o suave perfume da verdade tentando sobreviver ao depoimento do mito mentiroso. Estou desarmando a tendinha.